Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor, por meio da sua maravilhosa graça, continue sustentando e fortalecendo a vida dos irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite tão maravilhosa, a palavra de Deus. Precisamente em Atos capítulo 10, onde relata a história, a conversão de Cornélio, seus familiares, seus parentes mais próximos. Eu gostaria, antes de ler Atos capítulo 10, nós orarmos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito e glorioso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos concedeu. Queremos também, nesse momento, confessar ao Senhor os nossos pecados, suplicar ao Senhor o teu perdão em Cristo Jesus. Queremos, ó Pai, te agradecer pela vida da irmã Marleide, a recuperação que o Senhor concedeu à nossa irmã. Queremos colocar diante do Senhor o Jorge, esposo da irmã Cleusa. Assista a vida, ó Deus dele. Nós queremos colocar diante do Senhor também tantas outras pessoas que estão, ó Pai, internadas. Colocar diante do Senhor a vida da irmã Marluce, que muito em breve, se for da tua vontade, se submeterá a mais uma cirurgia. A vida da irmã Marluce, que está aí, ó Deus, fazendo exames. Assista a vida, ó Deus, dos nossos irmãos, abençoe rica e poderosamente cada um deles. Nesse momento suplicamos a iluminação do Deus Espírito Santo, porque haveremos de estudar a tua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Atos capítulo 10 é um texto um pouco extenso que vai até o versículo de número 48, todo o capítulo, mas eu gostaria de fazer a leitura à medida que eu estiver expondo a palavra de Deus. Nós temos aí, do versículo 1 ao versículo de número 8, informações sobre um homem chamado Cornélio, o que lhe aconteceu. Versículos 1 a 8. Acompanhe a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Meus irmãos, Cornélio era gentil. E quando a gente lê, e nós vamos ler Atos, capítulo 1, versículo de número 8, Atos, capítulo 1, versículo de número 8, o Senhor Jesus Cristo vai falar aos discípulos. Ele, ressuscitado, estava com os discípulos e ele vai falar aos discípulos. Em Atos 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Os irmãos sabem que os discípulos, eles estavam fazendo a missão de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo. Eles fizeram isso em Jerusalém, mas não somente em Jerusalém, eles anunciaram a Cristo em toda a Judéia. Daí, em Atos, capítulo 7, os irmãos vão ver que Deus levanta uma grande perseguição. E aí acontece em Atos 7 a morte do diácono Estevão por causa da perseguição. E você tem em Atos capítulo 8, versículo 1, a parte A, e Saulo consentia na sua morte. E no versículo 1 nós temos: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Daí a igreja dispersa. Nos diz Lucas que ela foi pelas regiões da Judéia e Samaria. Porém, quando a gente volta para Atos 1, versículo de número 8, a gente vê que era Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Os confins da terra envolviam os gentios e que a pregação do Evangelho ainda não havia acontecido. E nós temos agora o registro do primeiro gentio convertido. É Cornélio. E não somente Cornélio, bem como seus familiares e seus amigos. Cornélio foi alguém altamente influenciado pelo judaísmo. Quando você lê Mateus capítulo 6, você vai ver o Senhor Jesus Cristo mencionando 3 pilares do judaísmo. Você vai ver ele falando sobre o dar esmolas, falando sobre oração, sobre jejuar, e ele vai condenar essas práticas não porque elas em si são erradas, mas por causa da atitude dos escribas e fariseus que faziam essas coisas exatamente para serem vistos pelos homens. O Senhor vai aqui por meio de Lucas mencionar que Cornélio, influenciado pelo judaísmo, a quem ele tanto apreciava, ele vai praticar pelo menos 2 desses pilares. O primeiro aqui, que está no versículo de número 2, é que ele fazia muitas esmolas. Cornélio era um homem que dava muitas esmolas, mas não somente ele dava esmolas, ele era um homem que orava, final do versículo 2 de Atos 10, e de contínuo orava a Deus. Cornélio era alguém terminantemente preocupado em fazer aquilo que o judaísmo ordenava, dar esmolas e orar a Deus. Os judeus tinham o hábito de, na hora nona, hoje nós chamamos às 15 horas, outros até dizem às 3 horas da tarde, lá estava Cornélio orando a Deus, como era de costume, visto que Lucas nos diz, e de contínuo orava a Deus. Deus vai fazer com que um anjo vá até Cornélio, venha dialogar com ele, orientá-lo acerca daquilo que ele deve fazer para que Simão Pedro, o apóstolo Pedro, possa ir até a sua casa. Mas o anjo vai aqui mencionar a Cornélio isso que está no versículo de número 4. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Então Cornélio, um homem gentil, um homem temente a Deus, um homem influenciado pelo judaísmo, que dava esmolas e de contínuo orava a Deus, e que agora é orientado por meio de um anjo a enviar até Jope 2 dos seus servos e mais um soldado, 3, para que possam ir até a casa de Simão Curtidor, onde Simão Pedro estaria hospedado, para que venha chamá-lo para estar na sua casa. Do versículo 9 até o versículo de número 16, você vai ter o Espírito Santo agindo no coração de Pedro.
Pedro, sendo judeu, ele aprendeu desde cedo sobre o judaísmo e as demais nações. E Pedro entendia que os judeus eram superiores aos demais e que era altamente proibido a um judeu se relacionar com qualquer pessoa que não fosse de outra raça. Você pode ver isso no versículo de número 28, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Pedro tinha essa convicção de que ele não poderia se aproximar, de que ele não poderia se juntar aos gentios. O Senhor vai trazer a Pedro uma visão de um lençol cheio de quadrúpedes, cheio de répteis e cheio de aves do céu. Veja aqui o texto do versículo 9 ao 16. Acompanhe comigo. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. A hora sexta, meio-dia, pois eles passavam a contar as horas a partir das 6 horas da manhã. Então, aqui exatamente ao meio-dia. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. A resposta de Pedro às 3 visões, ela é fundamentada no livro de Levítico. Deus estabeleceu os tipos de animais que poderiam ser matados e a carne servir de alimentação para o povo. E animais cuja carne deveria ser evitada pelos judeus. Então, quando Pedro vê naquele lençol quadrúpedes, Pedro vê lá répteis e Pedro vê também aves do céu, Pedro não tem dificuldade em dizer que não vai comer nada impuro, nada imundo. Ele tem essas 3 visões e é o Espírito trabalhando na vida de Pedro. No versículo de número 17, nós temos: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Pedro está perplexo. O que isso significa? Qual é a mensagem trazida por esta visão, por esse êxtase? Ele não conseguiu compreender. E ele percebe que aqueles que Cornélio havia enviado para lhe chamar, e ele então ia até a casa de Cornélio, haviam chegado. Nesse ínterim, o Espírito Santo vai falar a Pedro, não permitindo que Pedro venha questionar a ordem, mas pelo contrário, que ele venha prontamente atendê-la. Veja que no versículo de número 19, Pedro nos diz: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro vai falar sobre isso, sobre essa experiência na casa de Cornélio, no capítulo 11 de Atos. E aí no versículo de número 12 ele diz: então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar.
O Espírito, enquanto Pedro estava perplexo, ponderando no significado daquela visão, o Espírito dá a ele a ordem: você tem que ir com esses homens, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro vai se revelar àqueles homens, ele vai ao encontro daqueles 3 homens enviados por Cornélio. E Pedro faz a eles 2 perguntas que estão aí no versículo de número 21. A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Eles vão dar uma descrição acerca de Cornélio e o que aconteceu para que eles estivessem ali na casa de Simão, o curtidor. No versículo 22, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Eles revelam a Pedro quem é Cornélio e o porquê deles estarem ali. Mas antes, Deus estava por meio daquelas revelações, daquelas visões, trabalhando no coração de Pedro, pois Pedro está tomado de preconceito e o Senhor agindo poderosamente na vida dele. Pedro recebe a ordem. Essa ordem não é permitido a ele questionar, não é permitido a ele rejeitar essa ordem. Ele mesmo deixa bem claro que o Espírito o ordenou sem hesitar. Pedro vai convidá-los para estarem ali com ele na casa de Simão curtidor. No dia seguinte, Pedro vai ao encontro de Cornélio. Pedro não vai sozinho na companhia dos homens enviados por Cornélio. Ele chama aqui 6 irmãos. Nos diz o versículo 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No versículo 12 de Atos 11, Pedro vai nos dizer quantas pessoas foram. Ele diz: foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então foram na companhia de Pedro os 3 enviados por Cornélio e foram também 6 irmãos, que esses 6 irmãos, Pedro diz que eram fiéis da circuncisão. Veja em Atos 10, versículo de número 45. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro. Então, esses 6 que foram com Pedro eram fiéis da circuncisão. Isso você pode analisar em Atos 15, que aqueles que eram fiéis da circuncisão, eles tinham uma dificuldade em aceitar os gentios, porque os gentios, eles não foram circuncidados, e eles diziam: se não forem circuncidados, não podem ser salvos. Está em Atos 15, versículo 2, e que aí acontece o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Agora, perceba que Pedro vai acompanhá-los, Pedro vai com eles. Cornélio, ao ver Pedro chegando em sua casa, ele vai ao encontro de Pedro. Ele se prostra, ele adora Pedro, conforme o versículo de número 25. Pedro vai corrigir essa atitude de Cornélio, e isso está no versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. E aí Pedro entra, e Pedro encontra ali muitos reunidos ali. Por que Pedro encontra muitos? Porque no versículo 24 de Atos 10 nós temos: no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então Pedro vai estar ali, Pedro vai falar. E ao falar, Pedro mostra toda a sua convicção preconceituosa dos judeus em relação aos gentios, no versículo 28, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis
que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pedro mostra o preconceito que havia nele, a sua convicção, e ele mostra o que Deus fez na vida dele. Deus demonstrou a ele que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quando isso aconteceu? Exatamente na visão, naquilo que Pedro teve a êxtase, em que um lençol lhe apareceu 3 vezes, tomado de répteis da terra, quadrúpedes e aves do céu. O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Pedro, para que Pedro fosse até Cornélio e pudesse pregar a palavra de Deus. Deus estava, por meio de Pedro, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Pedro teria que pregar a palavra de Deus ao gentio, ou aos gentios. Pedro vai ali perguntar a Cornélio, versículo 29, por que razão me mandaste chamar? Cornélio vai explicar o que aconteceu, que já foi narrado nos versículos iniciais desse capítulo, foi narrado no versículo 22 pelos 3 servos que Cornélio mandou ir ao encontro de Pedro para trazê-lo. Pedro, depois que ouve a explicação de Cornélio por que ter mandado chamá-lo, Pedro vai repetir exatamente aquilo que ele deixou bem claro no versículo 28, a mudança que Deus fez na vida dele. E ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, isso é algo inerente ao ser de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas por causa da entrada do pecado no mundo, os homens e mulheres, eles fazem acepção de pessoas. Deus jamais faz isso. Por isso nós precisamos, a cada dia, pedir a Deus que nos ajude a imitá-lo em todas as coisas e também nessa, em não fazermos acepção de pessoas. Pedro deixa bem claro, Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Pedro vai pregar. A pregação de Pedro é centrada em Cristo, porque na verdade a pregação deve ser centrada no Senhor Jesus Cristo. Pedro vai falar aí nos versículos 37 e 38 sobre o batismo e ministério de Cristo. No versículo de número 39, ele vai falar da morte de Cristo. No versículo de número 40, a ressurreição de Cristo. No versículo de número 42, ele vai falar sobre a exaltação de Cristo, que ele foi exaltado como juiz, que ele foi exaltado como Salvador. E vai deixar bem claro aos seus ouvintes e a todos aqueles que tiverem acesso às Escrituras que Deus nos mandou pregar o Evangelho e testificar que Cristo é que foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Somos ordenados por Deus a pregar o Evangelho. E ele então, no versículo de número 43, ele vai deixar bem claro que todo o Antigo Testamento falava acerca da pessoa de Cristo, quando ele diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A pregação de Pedro é algo muito importante para nós também. Muitas vezes, quando vamos a evangelizar alguém, nós nos preocupamos tanto
em falar sobre a nossa denominação, em falar sobre as outras denominações. Não, a nossa preocupação deve ser em anunciar a Cristo. Anunciar quem é Cristo, anunciar a obra de Cristo, na esperança de que o Deus Espírito Santo aplique a obra de Cristo na vida daquele que está perdido. O sermão de Pedro é centralizado em Cristo, o que nós chamamos, é uma pregação cristocêntrica. O que vai acontecer aqui é que enquanto Pedro estava pregando, aqueles que estavam na casa de Cornélio, eles então foram ali batizados, e o verbo utilizado por Lucas aqui no versículo de número 44 é algo muito interessante, porque ele diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, Pedro não vai dar um testemunho, Pedro vai pregar a palavra, o Espírito Santo cai sobre eles, e todos eles ali foram batizados, e aqueles que foram com Pedro, eles puderam então testemunhar disso. E percebam que Pedro vai fazer aqui uma pergunta, e essa pergunta ela é importante, porque primeiro ocorre o batismo com o Espírito Santo e posteriormente o batismo. O batismo ordenado por Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É lógico que na vida de algumas pessoas ocorre o inverso. Elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só posteriormente elas são batizadas com o Espírito Santo, porque antes do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não cria ainda em Cristo, ela não tinha sido salva. Porque no momento da conversão, a pessoa é automaticamente batizada com o Espírito Santo. Aqui ocorre exatamente essa sequência: batizado com o Espírito Santo e posteriormente batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o texto. Versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Veja, Pedro está aqui deixando bem claro que o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles gentios foi semelhante àquele que aconteceu na vida deles em Atos capítulo 2. Ele deixa isso bem claro. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então ali todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Aquela situação foi maravilhosa e todos ali pediram para que Pedro e os 6 irmãos que foram com ele pudessem permanecer alguns dias, coisa que Pedro veio a fazer juntamente com aqueles fiéis da circuncisão. O que isso tem a ver comigo e com você? Quais são as lições que nós podemos aplicar às nossas vidas? Eu acredito que nesse texto, precisamente em Atos 10, do versículo 1 ao versículo 48, existem 2 lições que saltam aos nossos olhos quando a gente lê esse capítulo das Escrituras. Primeiro, o Espírito Santo é aquele que prepara tanto o pregador quanto o ouvinte. O Espírito Santo prepara o pregador e o ouvinte. O pregador, nesse caso, seria o apóstolo Pedro. Pedro ainda tinha dificuldade de estar com os gentios e testemunhar de Cristo a eles. Pedro tinha dificuldade de se ajuntar a eles.
Deus, Espírito Santo, trabalhou na vida de Pedro por meio daquela êxtase, por meio daquela visão que se repetiu por 3 vezes. Ao ponto que o mesmo apóstolo Pedro vai fazer aqui 3 declarações importantes. Você pode ver no versículo 28, bem na parte B: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Versículo de número 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo de número 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Veja como o Espírito Santo agiu na vida de Pedro, conscientizando de que Deus não faz acepção de pessoas. Para isso, o Espírito Santo deu a ele aquele êxtase que se repetiu 3 vezes. O Espírito Santo mostrou a Pedro que Deus não faz acepção de pessoas quando batizou aquelas pessoas enquanto ele estava pregando a palavra de Deus, batizando com o mesmo Espírito que eles foram batizados, eles judeus, batizados conforme Lucas registra em Atos capítulo 2. Foi o Espírito Santo agindo na vida de Pedro, não somente conscientizando quanto a isso, mas também ordenando Pedro a ir. E aí você pode ver em Atos capítulo 10, quando o Espírito falou a Pedro, versículos 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Você tem que ir, Pedro. É o Espírito trabalhando. E o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 11 de Atos, capítulo 12, ele diz: então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Espírito Santo agindo na vida do pregador. Mas o Espírito Santo também agindo na vida do ouvinte. O ouvinte aqui é Cornélio. Os ouvintes aqui, Cornélio, seus parentes e amigos íntimos, conforme o versículo 24. Foi o Espírito que agiu no coração deles, que nos diz aqui o versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Meus irmãos, isso é muito importante, que os ouvintes tenham o coração preparado pelo Espírito para receber a palavra. E Cornélio usou aqui de uma maravilhosa estratégia. Ele não quis apenas receber Pedro na sua casa, na companhia da sua esposa, dos seus filhos. Não, Cornélio quis com que outras pessoas, além dos membros da sua família, estivessem ali para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos suplicar a Deus sabedoria para que venhamos encontrar estratégias para que o Evangelho chegue àqueles que são membros da nossa família, que são amigos íntimos. Há alguns anos atrás, quando na mocidade, eu via que era comum os crentes não fazerem festa de aniversário, não, pelo contrário, eles faziam cultos de ações de graça. Não é nada de errado em fazer festa de aniversário, mas eles faziam cultos de ações de graças com 2 propósitos. O propósito inicial era agradecer a Deus, tributar a Deus a glória devida a Ele, porque durante todo aquele ano cuidou, sustentou, supriu todas as suas necessidades. O segundo motivo era fazer com que pessoas da família, pessoas próximas, pudessem ouvir o Evangelho. Porque geralmente essas pessoas, elas não vêm à igreja, elas não querem participar das atividades da igreja. E era uma estratégia utilizada para anunciar o Evangelho. Hoje nós, crentes, estamos tão habituados a fazer
festas de aniversário, reuniões com os nossos parentes, com os nossos amigos íntimos, e não utilizamos este momento para pregação do Evangelho. Precisamos da sabedoria vinda do Espírito Santo para nos utilizarmos de todos os meios que são necessários, que são lícitos para testemunhar a fé em Cristo Jesus, para anunciar a Cristo Jesus, para pregar a palavra como Pedro fez na casa de Cornélio. Percebam que o Espírito Santo agindo em todo esse processo. E dentro dessa lição dupla, o Espírito Santo age na vida do pregador, o Espírito Santo age na vida dos ouvintes, nós não podemos deixar de lado aquilo que nós temos estudado em outras ocasiões, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele fez isso naqueles dias, buscando o perdido através de Pedro. Ele continua buscando e salvando o perdido através da igreja, através de você. Você já se viu nessa responsabilidade de que é sua tarefa buscar e salvar o perdido? É lógico que você não salva ninguém, mas você pode ser instrumento para buscar e salvar aquele que está perdido, porque veja em Atos 10, versículo 42, o que Pedro nos diz: e nos mandou pregar o evangelho, pregar ao povo e testificar. Você recebeu essa ordem de pregar o evangelho ao povo. Essa ordem não será cumprida por outro, a não ser por você. Portanto, que Deus nos abençoe e que Deus sensibilize, por meio do Espírito, o pregador. Por meio do Espírito, prepare o coração dos ouvintes para receber a palavra, porque Deus continua, por meio da sua graça, buscando e salvando o perdido. A Ele glória para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento aqui, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado pela vida dos irmãos que não podem vir à Tua casa Te adorar, se juntar aos demais devido a essa pandemia. Mas onde quer que eles estejam, todos sejam abençoados e sustentados por Ti. Queremos nesse momento, Pai, suplicar mais uma vez pela vida do Jorge, suplicar pela vida da Marluce, suplicar a Deus pela vida da irmã Marleide, restaure completamente a saúde da nossa irmã. Ser com a nossa irmã Lígia, com a nossa irmã Mariana, que estão grávidas, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Obrigado, Pai, por este momento. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça com todos nós e com toda a igreja espalhada neste mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e estou à disposição dos irmãos. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.